nosso coração, a nossa mente esteja alerta para que nós possamos absorver tudo aquilo que vai ser trazido na manhã de hoje para podermos dar conta, Senhor, dessa encarnação abençoada. Envolve-nos na Tua luz e no Teu amor, para que possamos iniciar a nossa reunião em nome de toda a espiritualidade aqui presente, em nome de Maria de Nazaré, de nossa Rita de Cássia, em nome de Jesus e de Deus, nosso Pai, para que possamos ter uma reunião tranquila e de muito aproveitamento. Pedindo ainda, Senhor, um envolvimento de amor e de luz para o nosso companheiro Guilherme, que vai trazer a palavra da manhã de hoje. Que o Senhor nos abençoe e o abençoe, Guilherme. Obrigado. Bom dia, gente. Sempre uma alegria, né? A gente poder estar nesse horário que pra gente é tão incomum, mas que a gente encontra tantos rostinhos que acompanharam, né, esse nosso, ao longo desses anos aí que a gente vem frequentando a casa. E eu acho que para mim, pelo menos, uma alegria ainda maior quando a Regina me fez esse convite, né? A gente estava tentando pensar em alguns temas diferentes, algumas coisas que pudessem aproximar um pouco mais do nosso dia a dia, das questões atuais da humanidade, o estudo, a reflexão sobre a doutrina espírita. E comentávamos exatamente sobre a questão da fertilização in vitro. Eu havia feito havia participado de um seminário no ano passado que tangenciava um pouco essas questões da programação genética. E aí surgiu a ideia da gente fazer essa fala, até em função de uma colega que disse assim: não, mas a doutrina espírita não aborda esse assunto. Porque há 150 anos, Kardec vivia numa sociedade onde não se refletia muito sobre a possibilidade de alterações genéticas, sobre a programação. Na realidade, discutia-se ainda sobre a questão da evolução natural, a questão de Darwin, a possibilidade da adaptação das espécies. E aí, com muita surpresa, né, essa pessoa ficou conversando com a gente há algum tempo, exatamente porque Kardec trata disso, né? E aí a gente fica se questionando muitas vezes, por que será que esses temas passam por nós, às vezes tão desapercebidos, né? E é curioso porque ele é abordado diretamente na codificação. Mas a gente tem essa ideia de que a modernidade ela é o que está acontecendo de ontem para cá, né? E na realidade esses assuntos eles já são pertinentes ao fazer da humanidade, ao fazer do nosso processo de desenvolvimento espiritual há bastante tempo. Talvez a grande novidade para nós é que até então, nós enquanto espíritos encarnados, não tenhamos refletido muito sobre o assunto, né? Até porque o conhecimento, a quantidade de conhecimento que nós detínhamos há 150 anos atrás era realmente muito pequena. As possibilidades de intervenção tecnológica eram realmente poucas, né? Tanto é que, para citar o exemplo, a fertilização in vitro é algo que começa a ser ventilado em 1920 ou 30, se não me falha a memória, e vem efetivamente a ter o seu primeiro experimento bem sucedido na década de 70 do século passado. E aí eu falo século passado para dar uma provocada na gente, né? Porque a gente não se dá muito conta, né? Mas nós viramos um século. Quanto de história ficou, né, entre esses anos de 1900, né, até o 1999? Quantas coisas nós construímos dentro desse cenário em termos de todas as ciências, inclusive a biologia, né, inclusive a medicina. Mas essa questão da programação genética, ela é um ponto de reflexão para Kardec, até porque ela está muito associada com essa questão de progresso, né? E Kardec aborda esse tema em alguns pontos da doutrina. Tem alguns artigos da Revista Espírita em que ele trata desse assunto. Ele aborda essa questão em dois pontos muito específicos e um mais abrangente no Evangelho,
Dentro do capítulo da lei de reprodução no Livro dos Espíritos, nós temos algumas perguntas tratando do assunto. De forma acessória, a gente trabalha ainda no Livro dos Espíritos, na lei de destruição, na lei de reprodução, na lei de justiça, amor e caridade. Pontos que nos apoiam na compreensão disso. Nós temos ainda algumas referências muito importantes para nós, que estão contidas lá na Gênesis, que é o livro que fala sobre a criação, né? Sobre toda essa dimensão da manipulação dos fluidos, a intervenção do pensamento sobre a composição da matéria. Então a doutrina espírita ela é muito rica, né? E talvez nós pudéssemos dizer, até para simplificar essa discussão, Deus permite? Permite. Porque senão a gente não estaria desenvolvendo tecnologias e conhecimentos nesse sentido. Sendo assim, é algo lícito, ponto. E aí talvez a grande questão que nós possamos ficar, né, seria: a quem compete a responsabilidade pelo desenvolvimento e utilização desse conhecimento da programação genética? E quais são os desdobramentos morais que podem nos mobilizar, né, no sentido favorável ou contrário? E aí eu acho que a gente acaba esbarrando também num outro terreno muito pegajoso, né, que para nós, pessoas religiosas, ainda é um terreno muito difícil em função de toda a nossa construção histórica de centenas de anos encarnando, né, em uma sociedade ou em grupamentos sociais onde buscávamos sempre fazer uma distinção muito clara entre o certo e o errado. Então é necessário que a gente faça também uma reflexão um pouquinho em cima dessas questões. Porque será que dá para reduzirmos absolutamente todas as nossas questões em isso é certo, então eu devo fazer, isso é errado, eu não devo fazer? Né? A complexidade de informações que os espíritos nos trazem e os movimentos das nossas pesquisas recentemente, digo, no movimento espírita, na ciência, nos colocam numa posição de que, mesmo nos cenários onde temos a mobilização de sentimentos mais complicadas, mais equivocadas talvez, ou colocando de uma forma que eu prefiro mais, menos alinhadas ao cenário mais eficiente das leis de Deus, mesmo estas movimentações são movimentações que acontecem segundo a permissão de Deus e que cumprem um propósito em nossa sociedade. Então, é necessário que a gente reflita um pouquinho sobre como é que a gente está olhando essa questão do certo e do errado, até porque muitas vezes nós nos cobramos muito, porque entramos nesse discurso, né? Isso é errado, eu não posso fazer. Mas caramba, eu ainda não consigo fazer o certo. E aí a gente fica com aquele sentimento de culpa, aquele remorso, aquela angústia. Pessoas estão sendo levadas a um cenário de cobrança interna tão forte que estão muitas vezes entrando em processos depressivos, estão suicidando-se em função do elevado grau de cobrança da sociedade e acerca de si mesmos, porque identificam algo que precisa ser feito, levantam uma expectativa que não conseguem atender. E nós nos esquecemos nesse processo que a natureza não dá saltos, que toda a situação de transformação ela vai acontecendo de uma forma suave e contínua. E talvez por conta disso estejamos cada vez mais nos acostumando a olhar para a nossa história não com esse recorte de uma encarnação, mas com esse recorte de 300, 400, 500, 700, 1000 anos, 1 milhão de anos. Né? Feitas essas observações, a gente pode começar a refletir. E aí eu queria fazer uma provocação, porque eu gosto muito de pensar em termos de ficção científica, né? Porque de alguma forma, esses filmes que nós assistimos, os livros que nós lemos, eles apontam minimamente um anseio de nós, seres humanos, né? Apontam talvez tendências de pesquisas, de desejos do vir a ser, de medos.
E muitas vezes nós vamos nos deparando, talvez, eu arrisco dizer, talvez que na grande maioria das vezes, com o passar do tempo, nós vamos nos deparando com a materialização dessas obras, né, dos itens, das colocações que a ficção científica apresenta de uma forma brilhante dentro do cenário do entretenimento. E é curioso a gente pensar nisso, né? Quando a gente pega lá Star Trek, por exemplo, né, com seu comunicadorzinho pequenininho, com a possibilidade de transporte, com as naves espaciais, e aí a gente vai fazendo um recorte e vai olhando para hoje, né? Star Trek foi capaz de prever os celulares, foi capaz de prever o tomógrafo, foi capaz de prever o PET scan na medicina, foi capaz de prever uma série de equipamentos que só mais recentemente tornaram-se mais acessíveis e que em algum momento eram absolutamente o estado mais recente do que a tecnologia podia entregar e, portanto, era o que há de mais inacessível, né? Hoje em dia, qualquer criança de 6 anos, 5 anos de idade porta um celular com a capacidade de processamento de dados absolutamente inacreditável, né? Conectando-se à internet, jogando, passando mensagens, trocando vídeos, trocando áudios. Algo que talvez fosse impensado há uns 10 ou 12 anos atrás. Eu me lembro o esforço que foi para comprar o primeiro aparelho de celular, como era caro e como eram terríveis aqueles equipamentos. Pesados, desajeitados, com pouquíssima tecnologia. Então, esse é um ponto interessante para nós pensarmos em termos de ficção científica. E, especificamente, uma obra que eu gosto muito quando a gente vem pensar em progressão das espécies, em desenvolvimento das capacidades de manifestação do espírito enquanto ser encarnado, é uma obra absolutamente maravilhosa, que traz, além desse olhar, uma série de outros com relação ao nosso próprio posicionamento diante da sociedade, diante do diferente, que é uma obra de Steven Spielberg, chamada Inteligência Artificial. Eu não vou contar o filme todo, porque esse não é o propósito, mas basicamente a ideia é a seguinte: a raça humana começa a desenvolver competências para gerar equipamentos, robôs que têm uma capacidade cada vez mais ampla de interação. E esses robôs, eles se tornam equipamentos de processamento de informações através de redes neurais e tecnologias muito modernas. Eles se tornam tão perfeitos, que em determinado momento o próprio ser humano começa a ter dificuldade de distinguir entre o que é um ser humano encarnado, portador de um equipamento biológico, e o que é uma máquina. E essas máquinas, então, começam a interagir por conta própria, utilizando-se da sua capacidade de processamento até mesmo para gerar sentimentos. E é interessante que dentro dessa discussão, né, situa-se um robozinho que se convence que a família que o comprou era realmente seus pais e que sente-se profundamente deprimido, amargurado, isolado, no momento em que, por uma circunstância lá da vida, esses pais acabam descartando o equipamento comprado. Aquele jovem, aquela criança sente-se abandonada e começa uma jornada em busca do seu Criador. E ao longo, uma série de coisas vão se desenvolvendo, e são equipamentos que têm uma capacidade de processamento absolutamente gigantesca, uma durabilidade muito grande. O desdobramento dessa história é que o robozinho acaba no fundo de um mar, lá de um lago, alguma coisa assim, e vem as intempéries, as mudanças planetárias, a raça humana é extinta, e aquele robô torna-se o único elo de ligação entre uma nova sociedade que se estabelece e uma sociedade que havia sido extinta. Nessa nova sociedade estabelecida, para espanto de todos, encontram-se não mais seres biológicos humanos,
mas sim equipamentos de processamento de alta tecnologia, realizando as mesmas movimentações que nós hoje realizamos em termos de pesquisa, de antropologia, de arqueologia e por aí vai. E aquela máquina, vista então como uma máquina primitiva, passa a ser então objeto de estudo daqueles seres inteligentes que se manifestavam através daqueles equipamentos de última tecnologia. E aí nesse momento, né, a gente para e faz uma reflexão. Seriam espíritos encarnados em equipamentos de ponta, com altíssima durabilidade? Seria esta a possibilidade que nós temos de ficarmos encarnados por períodos maiores do que 150 anos de idade? Sim, porque eu não sei vocês, mas a minha encarnação terá 150 anos. Eu já determinei isso como meta. Pode ser que a gente não chegue lá, né? Mas, do jeito que a coisa vai, né, agora recentemente, né, a média de idade no planeta está em 75 anos. Né? Então, assim, temos ganhado num ritmo muito grande, muito elevado de expectativa de vida. Então, a minha expectativa é de 150. Mas a grande questão, e aí talvez esse seja o grande desafio, é como chegar aos 150 anos lúcido, com força nos músculos, sem problemas de articulações, capaz de articular pensamentos e de ser útil na sociedade. Porque eu não quero chegar aos 150 anos com debilidades, com dificuldades. E aí, nesse sentido, abre-se uma série de campos onde nós começamos a pensar em termos de tecnologia, em termos de cirurgias, em termos de intervenções, talvez até mesmo em substituições de órgãos naturais por órgãos artificiais. Essa discussão está muito mais próxima do que a gente imagina. Agora, recentemente, há cerca de 4 anos, na última Olimpíada que nós tivemos, surgiu uma discussão dentro do cenário das Paralimpíadas, se seria lícito que um determinado atleta amputasse a outra perna ou não. Porque foi desenvolvida uma prótese com a qual ele poderia correr com uma eficiência tão grande que a sua perna natural passou a atrapalhar. E aí a grande questão o pleito dele era amputar a outra perna para colocar uma prótese, para ficar com 2 próteses. E eu me lembro bem que é uma discussão muito interessante, que em verdade, dentro desse cenário que nós vemos, né, de que os para-atletas são pessoas que estão abaixo da média natural, né, de desenvolvimento de um ser humano, de uma pessoa que não tem nenhuma restrição física, esse atleta, segundo uma previsão dos cientistas que desenvolveram a prótese, dentro de alguns anos ele poderá correr mais do que um atleta que não tenha a utilização da prótese, que seja, aspas, saudável. E aí nós começamos a pensar, né, na quebra do recorde, né, dos 100 metros rasos, no momento em que nós conseguiremos reduzir o nosso recorde, que aliás eu já acho absolutamente inacreditável, né, 9 segundos e pouco, para talvez 5 ou 4 segundos. E de todos os ajustes que serão necessários em nossos organismos para que possamos quebrar esses recordes. Ainda essa semana, pesquisando o tema, eu estava assistindo um documentário que falava sobre as tecnologias e abriu-se um novo cenário, né, na Inglaterra. Uma pesquisadora conseguiu decifrar a forma como as células da retina codificam as informações da luz em estímulos elétricos para enviar para o cérebro. E ela começa a trabalhar em uma prótese para dar a possibilidade dos cegos enxergarem. Porque a grande questão agora eu preciso colocar uma câmera pequenininha no olho que seja capaz de recolher aquelas informações, traduzir no código corporal e enviar essas mensagens para o cérebro. E está funcionando. Com detalhes interessantes, porque a partir disso, a partir deste conhecimento, é possível desenvolver tecnologias que ampliam a nossa possibilidade de visão, nos dando, por exemplo, a visão microscópica, nos dando uma visão
binocular, nos dando visão noturna, tudo de acordo apenas com a capacidade do equipamento acoplado ao nosso olho para captar aqueles dados, porque a forma de traduzir nós já temos. E aí eu me questiono, no momento em que essa tecnologia for segura, quantos de nós quererão ficar com seus olhos ultrapassados e pouco capazes? E assim a gente tem caminhado. Cada vez mais esta fronteira entre os corpos físicos, biológicos e os implantes cibernéticos e as tecnologias de ponta se torna algo mais estreito, mais questionável, mais seguro. Falamos de tecnologias que cada vez mais são capazes de ampliar os nossos potenciais e percebemos que há um limite que só será possível ultrapassar de retorno desses potenciais à medida que nós integremos esses equipamentos com os nossos equipamentos biológicos. E aí talvez em algum momento possamos começar a questionar até mesmo se nós precisamos dos nossos corações, dos nossos pulmões, dos nossos rins, porque haverão equipamentos mais eficientes, mais seguros, que nos garantam talvez uma expectativa de vida de 300, 400, 500 anos, vai saber. E aí a gente lembrou, eu não consegui lembrar o nome do filme, mas é um filme com Robin Williams, vejam todos, ninguém vai sair perdendo em nada. Mas nesse filme também é desenvolvida uma série de tecnologias e o Robin Williams ele faz o papel de um robô. E dentro desse cenário estabelece na sociedade uma discussão se ele poderia ou não passar a ser considerado como um ser humano. Numa fronteira absolutamente brilhante, porque aquele robô que atingiu uma capacidade de processamento que ninguém consegue explicar como, torna-se um desenvolvedor de conhecimentos e de equipamentos cibernéticos que revoluciona a sociedade, elevando as expectativas de vida a patamares absolutamente inacreditáveis, trazendo possibilidades de cura de doenças inimagináveis. E esta fronteira que o Robin Williams representa, em determinado momento, começa a fazer o seu pleito, apaixona-se, casa-se com um ser humano e começa a pleitear a possibilidade de ser considerado um ser humano. E os legisladores da época, então, questionam que a característica, a fronteira principal entre humanos e máquinas é o fato de que os humanos têm uma vida finita e que em algum momento deixam de existir. E o robô, então, tomado pelo seu movimento, pela sua necessidade de ser classificado como humano, desenvolve tecnologia para tornar-se mortal. Passando, portanto, a envelhecer, vendo-o degradar de seu equipamento. E no filme, finalmente, no último, acho que no finalzinho, no momento do desencarne, né, é feita o julgamento final e as pessoas, a sociedade planetária decide então que ele passaria a ser considerado o ser humano mais velho de todos os tempos. E essa reflexão talvez vocês estejam se perguntando, mas o que isso tem a ver com programação genética, né? Acredito que haverá um momento em que essas fronteiras de aplicação de implantes cibernéticos, elas se tornarão tão tênues que começaremos a repensar, inclusive, a possibilidade de interagirmos mesmo do ponto de vista da concepção, a partir da concepção, talvez até antes, fazendo a seleção dos genes, direcionando a formação dos embriões de uma forma muito mais intensa do que já fazemos hoje. Hoje contamos com tecnologias suficientes para evitarmos, para inviabilizarmos, seria o termo
técnico mais adequado para inviabilizarmos embriões que sejam diagnosticados com possibilidades de doenças genéticas, com possibilidades de desvios. Mas nós nos questionamos, porque até que ponto esta tecnologia também não poderá ser utilizada para determinarmos se ficaremos apenas com crianças loiras de olhos azuis? Ou se manteremos apenas aqueles que tiverem um determinado potencial genético, a partir de um determinado potencial genético? Será que erradicaremos todas as doenças? São questões ainda do nosso mundo. Até que ponto nós temos o direito de intervir naquele processo de formação embrionário, determinando a extirpação de doenças ou até mesmo, dentro do cenário que algumas pessoas gostam, a determinação de restrições genéticas para determinados grupamentos sociais. São questões sérias que se desdobram a outras, porque aonde ficará a legislação divina, o código, a lei divina, aonde ficará, a nossa necessidade espiritual de reencarnar com uma determinada doença se a própria humanidade impede que essa doença se manifeste? Seria lícito ou não realizar esse tipo de intervenção? São questões que vão surgindo para nós. E aí eu gostaria de, nesses últimos 10 minutos, depois de nós nos mobilizarmos nessa reflexão, de trazer primeiramente um videozinho. É um vídeo curto, eu não vou mostrar ele todo, mas para nós pensarmos como é que nosso patamar vibratório, de uma forma natural, já realiza esse processo de intervenção na formação embrionária. Ou seja, mesmo inconscientemente, a partir das nossas construções anteriores, de encarnações anteriores, nós já interferimos neste processo. O vídeo que eu vou trazer, ele não tem a ver com o processo encarnatório, mas ele apresenta para a gente, de uma forma muito clara, essa dimensão do ritmo vibratório, dessa emissão energética que nós fazemos e da intervenção dela na organização da matéria. E é um experimento extremamente simples, mas que muitos de nós não paramos para pensar muito. O que o cientista fez, Para pensarmos em termos de universo, precisamos pensar em termos de energia, frequência e vibração. Essa é uma fala de Nikola Tesla, um físico renomado aí da nossa contemporaneidade. Estabeleceu-se uma placa metálica ligada a um equipamento que gera, na realidade, pulsos, ondas, em determinadas frequências, e a possibilidade de você modular essas frequências. Sobre essa superfície coloca-se alguma substância na forma de partículas, um sal, limalhas, alguma coisa. E aí ele começa com uma frequência mais baixa, e observem que começam a se formar figuras de acordo com a frequência. E essas figuras, elas sempre se repetirão naquela frequência. Não há outra possibilidade de desenho para este material nessa frequência. E é interessante nós observarmos que à medida em que esta frequência vai subindo, a complexidade destes desenhos vai ampliando. Porque a vibração nessa placa de metal vai se tornando cada vez mais rica e mobilizando de forma cada vez mais preciosa, mais precisa essas partículas. Ele começou lá, acho que com 80 Hz. Eu levanto aqui o detalhe, a gente está aqui com acho que começou com 400 Hz, está com 3.835. E olha o grau de complexidade que a gente já consegue ter. Quando nós estudamos doutrina espírita, nós percebemos, nós aprendemos que o espírito se interage com a matéria a partir do seu pensamento, através de vibrações, ou seja, através da emissão, da impressão de energia neste meio material. Ou talvez o próprio meio material seja a manifestação desta energia, já trazendo uma visão mais recente, a partir de Einstein e companhia, quando a gente pensa que há uma forma de relacionar energia e massa. Pode tirar.
Só para a gente ir olhando e ir pensando acerca disso. Porque no momento então que nós, espíritos, nos organizamos para reencarnar, naturalmente nós já estamos realizando este trabalho de intervenção na própria estrutura biológica. A grande questão é que nós não nos damos conta deste processo. Em última análise, talvez seja possível até mesmo através de envolvimento, através do envolvimento de campos eletromagnéticos, nós determinarmos os processos, alterações no processo de divisão celular. Por conta exatamente dessa forma de campo que se estabelece, de campo vibratório. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, através da psicografia de Chico Xavier, nos primeiros capítulos, ele nos apresenta este cenário, né, de programação genética feita por espíritos superiores, cientistas que trabalham nos laboratórios do além, buscando equiparar ou trazer a nossa capacidade de manifestação biológica num patamar que possibilite o desenvolvimento da nossa competência de inteligência enquanto espíritos. Então eles vão, ao longo do tempo, realizando ajustes na estrutura genética, produzindo mutações, talvez se preferirmos o termo, no código genético, para que dessa forma o espírito possa ter um grau maior de facilidade na composição de seus corpos. Eu gosto de citar o que a nossa própria ciência do mundo traz, que é um dado muito legal, que determinou o desenvolvimento da nossa estrutura cerebral mais recente, que é o córtex, que nos dá uma capacidade de simulação do mundo, uma percepção de visão de presente e futuro, que os animais não têm. E o desenvolvimento dessa estrutura cerebral só foi possível porque em algum momento, lá nos primatas, né, da onde nós descendemos, houve uma alteração genética em que o músculo da mandíbula foi enfraquecido, dando a possibilidade para que a caixa craniana se desenvolvesse, ampliasse o seu tamanho, dando chances, dando vazão para que a profusão de nutrientes que o ser humano passava a ter naquele momento possibilitasse, viabilizasse o surgimento de novas estruturas cerebrais. Então nós vemos que os espíritos, eles fazem essa intervenção naturalmente. É um processo de progresso e é necessário que nós tenhamos condições de nos manifestarmos de forma cada vez mais complexa no mundo. E aí talvez fiquemos com a seguinte pergunta: ser-nos-á lícito, enquanto seres humanos encarnados, imperfeitos, em um planeta de provas e expiações, brincarmos de Deus? Realizarmos estes ajustes corpóreos de acordo com a nossa vontade? Aí eu eu sigo lá no capítulo 4 da Lei de Reprodução, quando Kardec pergunta: há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem, virá momento em que terão desaparecido da Terra? E os Espíritos dizem: assim acontecerá de fato, é que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. E ele vai trabalhando isso e a gente para pensar, né? Opa, peraí, então a raça humana, como a gente entende, em algum momento ela vai deixar de existir? Sim. Porque essa raça, esse equipamento biológico está em desenvolvimento constante, né? E aí a gente fica com aquela questão, ok, mas isso é um fluxo natural que, de acordo com, né, o movimento dos espíritos superiores, vai acontecendo, atendendo às nossas necessidades de manifestação da matéria. Ok. Teremos liberdade para realizar essas intervenções? Aí Kardec pergunta, na questão 692, será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso natural? Os Espíritos respondem: tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza,
Favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, à medida que nós assumimos para nós esta responsabilidade, é porque já desenvolvemos conhecimentos para realizar. Talvez haja um questionamento acerca da ética e da moralidade com que temos nos posicionado. Porque, afinal de contas, promoveremos programações genéticas simplesmente para satisfazer o meu desejo de ter filhos que atendam a um determinado padrão corporal? Interviremos simplesmente porque eu desejo ter uma menina e não um menino? Interviremos porque eu desejo gerar um conjunto de pessoas geneticamente mais potentes do que outro para me sobrepor sobre o grupo dos mais fracos? Ou interviremos simplesmente porque entendemos que é possível gerar formas mais belas e mais plenas para se manifestar na vida, no mundo, dando chance de desenvolvimento de competências? Bom, a resposta você já sabe, né? Com certeza é o primeiro quadro. Nossa imperfeição moral ainda, na grande maioria da população, ainda nos posiciona, tendo como motivação as nossas questões egóicas, as nossas questões de vaidade, as nossas questões de orgulho, de sobreposição sobre o outro. E aí, nesse sentido, então, deveríamos evitar essas tecnologias? Aí Kardec pergunta no item A: mas, geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não diminui o mérito? Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sobre esse aspecto é que maior proveito tira. Então os Espíritos nos colocam o seguinte: olha, o rumo é esse, da melhoria, do aperfeiçoamento, do aprimoramento das nossas capacidades, o embelezamento do nosso mundo. E nos cabe um papel nesse sentido. Agora, se os nossos móveis são equivocados, nós arcaremos com as consequências dos nossos equívocos em termos de sentimentos. Mas é necessário, né, que o mundo ande, que nós nos desenvolvamos. E à medida em que nós nos desenvolvemos, esse aqui é um ponto que eu acho que é primordial para a gente encerrar nosso pensamento, à medida que nossa capacidade intelectual se desenvolve, nós nos tornamos cada vez mais conhecedores, não apenas das relações que regem o mundo material, mas também acerca das relações que regem o mundo espiritual. E mais cedo ou mais tarde, nós conseguiremos abrir reflexões em nossa sociedade para as discussões morais que derivam dos usos dessas tecnologias. E assim, mesmo aquele cientista que se movimenta pelos seus vieses mais egoístas, mais orgulhosos, mais equivocados, mesmo ele, em algum momento, a partir desses conhecimentos, poderá derivar uma competência moral, habilitando-o a voos ainda maiores. O erro é uma possibilidade de desenvolvimento de competências com o qual nós devemos contar. Nesse sentido, então, vou roubar meu minuto de volta, dá licença. Nesse sentido, então, quando nós pensarmos em programação genética, né, que não tenhamos medo do erro, mas que busquemos o acerto na sua maior plenitude. Que observemos com que sentimentos estamos mobilizando esta possibilidade de manifestação da nossa inteligência na matéria. Que móveis estarão mobilizando as nossas ações, as nossas riquezas, os nossos recursos para a busca destas manifestações mais complexas. O planeta tem condições de nos acolher em um grupo de humanidade ainda infinitas vezes maior do que nós vivenciamos hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, quando ele fala que não se pode servir a Deus e a Mamon, ele arremata essa questão nos dizendo assim, já no finalzinho do item 7, com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que sua extensão comporta. E hoje nós questionamos,
que talvez o nosso planeta ainda não tenha condições de comportar uma população maior, dadas as nossas incapacidades tecnológicas de tirar melhor proveito dos recursos disponíveis. É nosso papel, sim, abrirmos espaço para que as pessoas, para que os espíritos possam encarnar em números cada vez maiores e com qualidade de vida cada vez melhor. Os desvios, os equívocos morais, eles serão resolvidos no andar do tempo. Hoje nós já temos condições, efetivamente, de questionarmos os nossos posicionamentos morais, não para nos congelarmos, mas para que possamos tornar o nosso exercício de manifestação da nossa inteligência na matéria um pouco mais moralizado, desenvolvendo não apenas tecnologias, mas conhecimentos morais, transformando códigos de conduta ética para refletir o que de última análise é colocado para a gente como sendo a lei de justiça, amor e caridade. Possamos então, já fazendo uso do segundo minuto que nos foi dado, abordar de forma cada vez mais no sentido do sentimento, da mobilização espiritual, estas questões que muitas vezes parecem tão controversas, mas que se resumem a com que sentimento estou tocando os padrões vibratórios que a matéria nos oferece. Paz.